Olá, alunos! Vamos para a nossa 127ª aula. Já inicio parabenizando a todos e todas por estarem aí, preocupados com o intelecto de vocês, tentando aprender um pouquinho, né? Por meio dessas atividades à distância, né? Que é o que temos para oferecer para vocês nesse momento. Os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom respondam lá ao formulário de questões e clica para validar a presença de vocês lá no link, né, específico para esse fim. Vamos começar a nossa aula, vamos ver o que preparamos para vocês hoje. Então, hoje a gente vai continuar discutindo, né, um gênero discursivo que já vínhamos discutindo antes, nas aulas anteriores, que se refere às reportagens, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ler, né, textos deste gênero, reportagem. Vamos revisar as características composicionais, os elementos, as características ali que constituem as especificidades de um texto para que possamos considerá-lo reportagem, né? Vamos também identificar os principais elementos desse gênero, o significado de palavras ou expressões, né? A gente vai aprender a fazer inferências, a gente vem já fazendo isso, né? Quando analisamos os textos de outros gêneros discursivos, né? E agora a gente vai dar continuidade, sempre buscando aprofundar. E também vamos buscar compreender a função do uso das linguagens verbal e não verbal nas reportagens. Ok, pessoal? Então, estão com os materiais aí? Vamos começar? Então, como a gente já havia discutido, né, a reportagem ela constitui-se de manchete, título e lead. Esses são alguns dos elementos de uma reportagem, né? Então, por manchete ou título, nós entendemos que as letras devem ser chamativas, né? Então, vocês observem no exemplo que nós temos aqui, que as letras elas têm um tamanho maior que o corpo do texto, né? Também elas estão em negrito, certo? Para chamar a atenção do leitor. Então, a manchete ela é considerada o título principal e tem o objetivo de chamar a atenção, né? A manchete sempre trata da matéria mais importante da edição, né? Então, numa edição de jornal, o que eles fazem? Eles selecionam um assunto que eles consideram mais importante para aquele momento e aquele assunto acaba virando a manchete. Então, de uma forma bem para chamar mesmo a atenção do público leitor, é escrita ali com letras maiores que o tamanho normal, como a gente pode ver nesse exemplo. Então, ali o título, né? Neve maravilha os curitibanos. Então, nós temos ali já uma síntese do que vai ser o teor do corpo do texto, né? E essa síntese, ela tem que persuadir o leitor, né? Ela tem que ser bem atrativa para convidar o leitor a ler o restante do texto. Se o leitor se sentir atraído, as chances dele vir a ler essa reportagem é maior, certo? Então, na hora que o escritor, que o repórter vai selecionar as palavras que vão compor o título, que vão compor a manchete, ele tem que ser bem cauteloso, bem cuidadoso, né? Porque tem que trazer ali uma síntese do todo que vai ser apresentado depois ao longo do desenvolvimento da reportagem. O subtítulo, pessoal. Então, às vezes também, nem sempre, né, mas em algumas reportagens, o jornalista, né, a pessoa que está publicando, ela opta por fazer um subtítulo. E o que ele faz, então? Observem ali. Ele reforça a intenção prestada no título, ou seja, aparece para somar, para acrescentar algo a mais às informações anteriormente reveladas, né? Então, tem que trazer ali alguma informação a mais. O que a gente chama de lead ou lead? Que vem do inglês, né, lead, em latim, incipit. É a primeira parte de uma notícia ou reportagem. Geralmente é o primeiro parágrafo, com poucas linhas, posto em destaque, que fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo. A expressão inglesa lead tem, entre outras, a tradução de primeiro ou guia, né, ou o que vem à frente. Então, quais são as informações que estão presentes nessa lead geralmente? Geralmente deve dar conta de responder as seguintes perguntas: como aconteceram os fatos, por que aconteceram, onde aconteceram, o que aconteceu e quando, né? Então, essas perguntas, o que, quando, quem, são algumas perguntinhas que devem nortear tanto as notícias quanto as reportagens, né? Como a gente tem visto, as notícias elas têm um âmbito menor, né? Trata-se de pegar algo, um fato, né, real que aconteceu no cotidiano e transformar numa notícia. Então, o volume ocupado num jornal de material impresso ou no ambiente virtual é bem menor do que o volume ocupado por uma reportagem, né? A gente viu que as reportagens elas trazem várias
outros elementos que a gente poderia dizer de não somente notícias juntos, né, mas também traz ali a possibilidade de ter a entrevista realizada com alguém que estava envolvido na situação, né, às vezes o jornalista opta por trazer a opinião de especialistas no assunto, né? Então a gente tem visto que a reportagem ela ocupa um âmbito maior, né? Ela também exige do pesquisador, do repórter, do jornalista uma pesquisa maior para poder informar melhor o leitor a respeito do tema, né, do assunto tratado. Então, esse lead, ele também tem por objetivo prender a atenção do leitor para que ele possa ler a reportagem completa, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Olhem aqui, então, eu trouxe para vocês, né, um layout de como que funciona, né, esses termos técnicos específicos do campo jornalístico midiático, né? Então, nós temos ali o título, olha, Juventus afasta Real no prolongamento. O corpo da notícia, como vocês podem ver, né, ele vem aqui com letras em tamanho menor que a manchete, né, que o título. Aqui na sequência aqui vem o subtítulo, né? Então do lado esquerdo vocês observam aí que está escrito lá, pela primeira vez em 12 anos, Espanha não vai ter equipes nos quartos de final, né? Então a gente tem aqui de uma forma também atrativa, né? Tentando atrair o público leitor para esse tipo de leitura, né? Para quem se interessa por esse tipo de assunto, certo? E na sequência nós temos o lead. Né? Então, no lead aqui, ele traz mais elementos. Né? Então, depois do magnífico tal Barcelona da véspera, o jogo grande da jornada de ontem, da Liga dos Campeões, entre Juventus e Real Madrid, e ali vai, por ali segue. Né? Então, a gente tem ali onde aconteceu, o que aconteceu, tem essas informações, né, que dão conta de responder ali aqueles pronomes interrogativos que a gente tem trabalhado com vocês. Né, que são elementos obrigatórios para ser considerado ali uma notícia, uma reportagem, tem que dar conta de responder, que é onde, o que, quem, quando, certo? Então essas informações a gente tem aqui nesse lead. E aqui a gente tem um outro modelo para vocês, né, acompanharem. Observem aqui a manchete, né, coronavírus no Brasil, como a pandemia prejudica a educação. Então temos ali, né, em letras garrafais, tamanho maior, constituindo a manchete, o título da reportagem. Na sequência a gente tem ali um subtítulo também, né, do ensino básico ao superior, a ampliação do Covid-19 traz consequências educacionais, entre elas o reforço da desigualdade. Né? Então chama a atenção do leitor aqui para uma situação, né, de justiça social até, né, quando se fala em equidade de direito de acesso aos saberes historicamente construídos. Né? Então, por que desigualdade? Provavelmente, né, a Juliana Morales, que é a pessoa que fez aqui essa reportagem, vai trazer algumas situações que mostram ali as desigualdades, por exemplo, né, alguns estudantes que têm mais recursos, mais condições econômicas, acabam tendo acesso aos equipamentos multimediativos, né, outros que têm menos recursos acabam não tendo e acabam deixando de aprender a lidar com essas ferramentas digitais, né, o que é uma necessidade básica considerada nos dias de hoje. Né? A gente vive aí o avanço dos espaços cibernéticos, estamos na conhecida era digital e quem não tem acesso a esses equipamentos, a essas ferramentas, acaba deixando de aprender. Né? Então tem o direito de acesso ao conhecimento violado. Né? Então isso aí também é um assunto que demanda uma preocupação e que deve ser, né, bandeira de luta aí, né, das pessoas que estão sempre lutando por direitos humanos. E provavelmente aqui a jornalista trouxe isso para o debate, né, para ficar aí a dica para os nossos governantes, né, para as pessoas que estão em cargos de lideranças políticas aí, né, para ver como que vai fazer para que todos tenham acesso às ferramentas digitais, né, e que nenhum aluno seja prejudicado aí nesse momento de pandemia, correndo o risco de perder o ano letivo. Certo? Então, aqui está, né, uma manchete com um subtítulo que provavelmente leva a esse tipo de reflexão. Aqui tem um outro modelo, pessoal. Observem aqui, então, né, a gente tem letras garrafais enormes, né, o título Crédito e consumo das famílias em baixa afetam o resultado do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. Né? Então, vamos começar com a nossa primeira questãozinha de hoje para aquecer essa aula. Então, aqui na primeira pergunta, a parte circulada dessa reportagem se refere a... Vamos para o nosso primeiro quiz. O que vocês acham? Alternativa A, manchete. B, lead ou C, subtítulo. Um tempinho para vocês acertarem essa.
E aí, retornando, pessoal, acertou quem assinalou a letra A, né? Tava muito fácil essa questão, né? Se nós temos em letras maiores que o tamanho do corpo do texto normal, né? Se a gente tem ali em destaque, inclusive negritado, então nós temos o quê? A manchete, né? Que é o título da nossa reportagem. Muito bem. E agora, pessoal, embaixo dessa manchete a gente tem a seguinte informação. Paulistanos falam sobre dificuldades de obter crédito e pagar dívidas. Economistas já previam crescimento baixo da economia no primeiro trimestre. E agora, vamos para a nossa segunda questão dessa aula. A parte circulada dessa reportagem se refere a alternativa A, manchete, B, lead ou C, estamos falando do subtítulo. Mais um tempinho para a nossa segunda questão. E aí também estava fácil, mas essa, pessoal, então acertou a nossa segunda questão da aula de hoje, quem considerou o subtítulo, né? O sub significa logo abaixo, né? Ele tem essa conotação, né? Então, logo abaixo da manchete, do título, a gente tem o subtítulo, ok? Então, continuando agora com as reflexões a respeito das características da reportagem. Galera, leia aqui comigo, olha lá. As características recorrentes em reportagem são linguagem. A linguagem apresentada deverá ser clara, culta, objetiva e direta, né? Então, o que significa que a língua tem que ser culta? Né? Então, o jornalista, o pesquisador, o repórter que vai fazer a reportagem, ele tem que evitar de utilizar gírias, expressões idiomáticas, né? Palavras que às vezes fazem parte do repertório linguístico de uma determinada comunidade, mas que não atende às normativas de língua culta, a norma padrão da língua portuguesa no caso, né? Então, opta-se por dar preferencialidade aí para a linguagem culta, a norma culta, porque presume-se que boa parte das pessoas vão compreendê-la, ainda que tenha uma palavra ou outra que o leitor precisa de fazer inferências, né? Ele tem que tentar adivinhar o significado. Óbvio, a gente não conhece todas as palavras da língua portuguesa, né? Em nenhuma língua se conhecem todas as palavras. Algumas a gente vai ter que tentar fazer inferências, tentar adivinhar o significado. E que por meio do contexto onde essas palavras aparecem, muitas das vezes a gente é capaz sim de acertar o significado dela. Então, mas a linguagem do jornalista, do repórter, do pesquisador tem que ser clara, né? E tem que ter objetividade, tem que ser direta, né? Não pode ter ali muitas figuras de linguagem, muitas linguagens figuradas, porque senão às vezes o leitor não vai compreender. Então tem que tomar cuidado com a clareza, né, na hora de escrever. O texto, pessoal, olha aqui o nosso segundo item, o texto predominantemente informativo, né? Então a linguagem objetiva, ela traz
essa questão, né, de informar o leitor a respeito do assunto, né? Via de regra, é recomendável que não se use a subjetividade do pesquisador, do jornalista, do repórter. O que é a subjetividade? É a opinião pessoal dele a respeito do assunto, né? As impressões sensoriais, os sentimentos, as sensações com relação àquele tema que ele está tratando, né? Então, via de regra, né, não é sempre, existem exceções, né? Mas na maioria dos casos é importante que se opte pela linguagem objetiva. Em alguns casos, né, a gente já viu isso, às vezes o próprio jornalista, ele opta por trazer dentro da reportagem dele um texto de opinião elaborado por ele mesmo. Aí é claro que esse texto de opinião vai trazer o que ele pensa, o julgamento de valor dele a respeito do assunto. E vai ser um texto altamente subjetivo. Então é possível fazer isso sim numa reportagem. Mas, via de regra, na maioria dos casos, os outros assuntos que ele vai tratar vai ter que ser com bastante objetividade, né? Se ele vai colocar lá a opinião de um especialista no assunto, né, ele se limita a dizer o que disse o especialista, né, a trazer ali para o texto dele a fala, a citação direta ou indireta, mas sendo fiel ao que disse o especialista, né, e não acrescentando a opinião subjetiva dele. Né, se ele vai fazer isso, ele tem que anunciar isso para o leitor, né? Vai aparecer, de repente, no meio da reportagem, artigo de opinião, alguma coisa assim que identifique claramente que vai se tratar da opinião do jornalista, do repórter, né, do pesquisador. Ok? E por fim, observem o nosso último item aqui, ó, o material abrangente e elaborado. Então, a reportagem não visa comunicar acontecimentos, objetivo do gênero jornalístico notícia, né? Não é só para comunicar os acontecimentos, isso é parte da notícia, né? A reportagem ela aborda os efeitos e os desdobramentos dos fatos, né? Então, por isso presume pesquisa e mais tempo para ser elaborada, né? Então, não é só noticiar um fato, mas sim trazer os desdobramentos desse fato, né? E aí vai ter que fazer uma pesquisa de âmbito maior, né? A gente viu que às vezes eles trazem infográfico, que são as informações no gráfico, né? Trazem outros elementos ali para contribuir com uma reflexão mais aprofundada a respeito do assunto. Certo? Também a gente tem essa característica da polifonia, pessoal. Então, poli significa vários e fonia, vozes, né? Então, estamos falando de fone de ouvido que remete a vozes, né? Então, como que essas diversas vozes podem aparecer em uma reportagem? Então, nas reportagens, a voz do autor é apresentada em conjunto com outras, sejam entrevistados, testemunhas, especialistas, etc. Documentos reunidos, entre outros. Por esse motivo, também disse que as reportagens utilizam tanto a linguagem direta quanto a linguagem indireta, né? E nós temos aqui 3 tipos de reportagem que a gente trouxe para mostrar para vocês brevemente. Então, nós temos as reportagens chamadas de expositivas, né? Então, expositivas é quando apenas apresentam os fatos de forma objetiva e imparcial. Opinativas. Opinativas, quando os fatos são apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter, né? Ele se posiciona, ele diz o que pensa, então é um texto subjetivo, né? Quando a reportagem é do tipo opinativa. E também tem a reportagem interpretativa, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema, certo? Então, vamos ler uma reportagem agora, né, para a gente se apropriar mais desses conceitos que estamos trabalhando aí. Então, vejam aqui, tragédia em Brumadinho é manchete do New York Times, né, com a sigla lá NYT, que alerta sobre riscos de rompimentos, né? Então, observem que aqui a gente tem um modelo de manchete, né, de um jornal americano bem conhecido, bem famoso, que é o New York Times. Aí observem aqui na sequência, né, logo abaixo da manchete, a gente tem a reportagem aponta ainda a falta de regulação no setor de mineração do Brasil. E agora temos a nossa terceira proposta de questão para hoje. A parte circulada dessa reportagem se refere a, e aí, manchete, lide o subtítulo. Mais um tempinho para mais esse exercício.
Continuando então, galera, observem lá, então, estava fácil, né? Nós acabamos de fazer um exercício similar a esse. Então, nós temos aqui o subtítulo, né? O subtítulo logo abaixo da manchete. Vamos para o exercício 4 agora. Então, observem aqui o enunciado. Na sequência dessa reportagem, vem uma foto da capa do jornal anunciado. Quais elementos essa imagem contém? Então, vocês têm lá The New York Times, né, em letras garrafais ali, né? E na sequência vocês têm algumas palavras ali que estão em negrito, né, em tamanho maior que outras, enfim, né? E uma foto ali para vocês analisarem, né, o tipo de assunto o que tem a ver, né, essa foto, essa imagem com as palavras que estão ali, certo? Então, com relação a isso, quais são os elementos que essa imagem contém? Né? Essa é a pergunta do nosso enunciado. Então, vou deixar ali para vocês analisarem, né? E aí vocês vão tentar assinalar uma das alternativas. Será que trata-se de linguagem verbal, na alternativa A? Na alternativa B, linguagem não verbal. C, fotodenúncia. Ou D, linguagem verbal e não verbal. Né? Então, vocês vão analisar ali o todo, né? Releiam o enunciado e tentem assinalar uma das alternativas. Retornando então, galera, quem assinalou a letra D, né? O que eu pedi para vocês fazerem? Para vocês analisarem o todo, né? Ai, professora, mas eu não entendo muito inglês, não consegui ver bem certinho o que estava escrito, não deu tempo de pesquisar, mas não era necessário fazer isso para você dar conta de responder essa questão. Por isso que eu disse, releiam o enunciado. Sempre é importante a gente ler e reler o enunciado das perguntas, de qualquer matéria.
né? Seja português, matemática, história, geografia. Por quê? Porque é no enunciado que eu descubro o que, afinal de contas, está sendo solicitado, né? Qual seria a resposta apropriada. Então, entendendo bem o enunciado, eu consigo dar conta, né? E não era necessário vocês recorrerem ao dicionário, seja o dicionário físico, né, impresso ou online, para poder acertar essa questão, né? Por quê? Porque aqui, pelo conjunto das características, a gente percebe que a gente tem letras que constituem o que a gente chama de linguagem verbal, né? E existe a imagem, a fotografia, que constitui os elementos da linguagem não verbal, né? Então, a respostinha mais completa para esse enunciado seria a letra D. Temos a linguagem verbal, constituída ali pela manchete, né? Nós temos aqui visivelmente, temos aqui o título, né? O subtítulo, e aqui temos o lead no início dessa reportagem, né? Então, esses elementos todos somados nos permitem, né, inferir que a resposta certa é a letra D, ok? Continuando então, pessoal. Observem aqui comigo, vamos fazer a leitura agora do textinho desse slide aqui. O jornal americano The New York Times estampa em sua capa deste domingo uma reportagem especial sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho e destaca que outra tragédia desta magnitude poderá acontecer novamente, uma vez que o Brasil possui outras 88 barragens do mesmo tipo da barragem da mina do Córrego do Feijão. Há 88 barragens de mineração no Brasil construídas como a que falhou, enormes reservatórios de lixo de mineração retidos por pouco mais que muros de areia e limo. E todas, exceto 4 das barragens, foram classificadas pelo governo como igualmente vulneráveis ou piores, apontou o jornal. Então vejam que interessante o New York Times publicando uma situação que aconteceu aqui no Brasil e que deixou aí o mundo inteiro, né, no panorama internacional boquiaberto. Ficaram tão estarrecidos os jornalistas que resolveram publicar, inclusive como manchete no New York Times, essa questão, né, que aconteceu aqui no Brasil, essa questão ambiental envolvendo determinadas situações ali até de negligência, né? Com relação ao que aconteceu em Brumadinho, né? Não sei se vocês são familiares dessas notícias, né? Mas eu trouxe aqui para vocês, porque a gente só pode trazer um fragmento, não dá tempo da gente se estender muito, né? Mas depois, quem se interessar, vai ficar ali disponibilizado para vocês os sites de referência para vocês se interarem mais sobre esse episódio que aconteceu aqui recentemente. Então, vamos para a nossa quinta questão, né? Analisar esse fragmento dessa reportagem. Então, observem lá. O The New York Times destaca ainda outro dado mais alarmante, que pelo menos 28 delas ficam diretamente em cima de cidades ou vilas, com mais de 100 mil pessoas vivendo em áreas especialmente arriscadas se as barragens romperem. Questão 5. Apesar de que a orientação referente à linguagem utilizada para compor a reportagem, via de regra, é objetiva, nesse fragmento há uma figura de linguagem representada pelas palavras em destaque. Qual é? E agora? A gente vai ter que fazer um flashback e tentar se lembrar aí quais são as figuras de linguagem, né? E quando eu tenho essa situação, né, presente, semelhante ao início da nossa frase ali, ó, o The New York Times destaca ainda outro lado mais alarmante, né? Outro dado mais alarmante. Então, que tipo de figura de linguagem será que eu tenho aqui? Vocês se lembram? A gente estudou já exaustivamente nas aulas anteriores, né, essas figuras de linguagem. Então, observem lá na alternativa da letra A. Será que aqui é uma metáfora? B, será que é uma personificação? Ou C, metonímia? E aí, galera, vamos ver como é que está a memória de vocês.
E aí, galera, quem se lembrou, né, como que vocês estão com relação às figuras de linguagem? Quem tem uma boa memória ou resolveu aí dar um chute aproximado, pode ter acertado marcando a letra B, personificação. Né? O que que eu faço? Eu atribuo características de pessoas a seres, objetos inanimados, que não têm vida. Foi o que aconteceu aqui no nosso enunciado. Então, observem lá, o The New York Times, que é o nome do jornal, né, destaca ainda outro dado mais alarmante. Né? Quem destaca esse outro dado mais alarmante provavelmente é o jornalista, né, o repórter que fez a reportagem, né, e não o jornal em si. Então, foi atribuído característica de pessoa ao jornal. Nesse caso, a gente tem uma personificação, também poderia estar escrito no lugar da palavra personificação, prosopopeia, que é um sinônimo de personificação. Certo? Agora vamos para o nosso sexto exercício de hoje, continuando. Então, ó, o jornal americano The New York Times estampa em sua capa deste domingo uma reportagem especial sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho e destaca que outra tragédia desta magnitude poderá acontecer novamente, uma vez que o Brasil possui outras 88 barragens do mesmo tipo da barragem da mina do Córrego do Feijão. Observem que a palavra em destaque aqui é magnitude, está ali grafada com letras vermelhas, né? E aí, nosso sexto exercício pergunta o quê? Que outra palavra ou expressão poderia substituir a palavra em destaque? Então, como que vocês escreveriam ali uma outra palavra para manter o mesmo sentido no lugar de magnitude?
voltando então, galera, observem lá algumas possibilidades de resposta, né? Não quer dizer que o que vocês escreveram não está certo. Então poderia ser amplitude, importância, tão grave quanto essa, né? Manteria o mesmo sentido, ok? Então, na nossa aula de hoje a gente fez ali uma revisão, né, das características que compõem a reportagem, fizemos a leitura de algumas reportagens, né? Retomamos a diferenciação entre reportagem e notícia, né? E fizemos ali uma tentativa de buscar compreender o uso das linguagens verbal e não verbal nas reportagens. Seguem aí as referências para aprofundamento nos estudos. Agradeço imensamente e parabenizo todos vocês por estarem aí aprendendo. E um abraço virtual a todos. Fiquem em casa se puderem.